Qual a importância dessa relação entre liderança e tempo? Como é que nós podemos fazer isso? Como é que os gestores trabalham com isso? Então, a gente sabe que os gestores estão com o tempo super apertado, cada vez a gente tem mais demanda de trabalho e as equipes também. Então, o gestor que consegue trabalhar no seu tempo, organizar a sua equipe para que consiga ser mais produtivo é um gestor diferenciado, né? A gente sempre pensa, quem que te inspira? Quem que tu inspira? E via de regra, quem consegue organizar o seu tempo é uma pessoa que inspira os demais, né? Porque consegue ter tempo, consegue ter paciência, organizar, explicar as coisas para as pessoas. Ao passo que aquela pessoa que nunca está tempo, sempre está correndo. Enfim, o que aquelas pessoas estão agregando? A gente está conseguindo olhar para o futuro da nossa empresa ou a gente só olha para o passado, para o presente, correndo, correndo, correndo? Então, a importância do gestor olhar no seu futuro, se planejar, se organizar, para que ele consiga ter uma clareza de processos, de ideia, do plano de ação que ele vai estar executando. Então, assim, organizar o tempo é organizar o seu modelo de gestão, é organizar como que ele vai estar fazendo a gestão da sua equipe. Muitas vezes os gestores esquecem disso, vão fazendo, a prioridade é o e-mail que chega, a prioridade é o gestor que gritou mais, a prioridade é o urgente e não aquilo que de fato é importante. Quando a gente consegue organizar o tempo, a gente consegue diminuir as demandas urgentes para dar mais foco para aquilo que de fato é importante. Tudo que foi importante ontem e eu não atendi vai se transformar em algo urgente. Como o gestor pode trabalhar isso? De que maneiras, quais ferramentas ele pode trabalhar isso para otimizar não só o tempo, mas também a própria gestão das pessoas, a própria liderança dele? Primeiro, clareando o que é importante e o que é urgente, né? Que às vezes o pessoal faz uma confusão. Outra forma importante é ter uma entrada de processos. O que é uma entrada? É ter uma agenda que ele vai estar se organizando e não que o e-mail organize a vida dele e não quem grita mais organize a vida dele, né? Então, essas são algumas formas que eles conseguem estar se organizando um pouco mais. Ter pedidos de forma objetiva, clara, com prazo para que a equipe possa cumprir. Às vezes, a gente vê muitos gestores que delegam atividades para a sua equipe, mas não explicam como querem que elas sejam feitas, não diz até quando essa atividade tem que estar pronta e a equipe pega, acha que pode ser para a semana que vem e na verdade é para hoje. Isso gera estresse, isso acaba desengajando o pessoal porque eles fazem da melhor forma possível dentro do prazo que eles acreditam que é o ideal e nem sempre é o possível. Então, de quando vocês forem fazer um pedido para a equipe de vocês, deixem claro qual é o pedido, qual é a demanda e qual é o prazo que tem que ser feito para ser entregue. Os gestores têm que ter isso bastante claro. E como isso impacta, na verdade, em toda a gestão de pessoas, impacta na empresa, até nos próprios funcionários. Eles têm como, por exemplo, também, para os próprios funcionários, ter essa noção de gestão de tempo, gestão de liderança? Como é que o líder, o gestor, fazendo dessa maneira, ele impacta também na empresa dele? Ele impacta de forma positiva na cultura da empresa, né? Uma empresa que se preocupa com os seus planos de ação, com os seus processos, com o seu planejamento estratégico, ela consegue ser uma empresa mais organizada e com isso ter uma cultura mais positiva, em que as pessoas se sintam mais engajadas, se sintam mais importantes dentro do processo, elas têm o propósito do porquê que essa empresa existe, qual é o objetivo dela e no que eu, indivíduo, posso contribuir para que essa empresa atinja seus objetivos de uma forma mais clara. Então, quando a gente consegue separar, organizar as coisas de uma forma mais tranquila, toda a cadeia acaba sendo favorecida nisso, né? Desde o presidente que consegue enxergar a sua empresa a mais longo prazo, como também a pessoa do nível operacional que entende qual é a sua responsabilidade, está mais engajada no processo e com certeza a cultura da companhia fica mais positiva. Por que pensar no presente e não ficar também pensando só no passado, pensar só no futuro? A gente brinca, né, que quem pensa muito no futuro fica ansioso, quem fica pensando no passado fica depressivo. Então, a importância de pensar no presente é o que está acontecendo agora. Quais são as minhas atividades, o que de fato é importante, o que essa empresa está precisando de mim, qual é o meu tempero, aquilo que a gente vai fazer a diferença. Eu sempre digo, as pessoas podem sair das empresas, mas no que vão sentir falta de mim? Qual aquela coisa que só eu sei fazer? No que eu agrego valor? Então, essa é a importância assim, de estar presente hoje, é estar conectado com o que está acontecendo, circular na empresa, os gestores também têm que circular, têm que saber o que está acontecendo, o RH da mesma forma, né, para conseguir ter uma fotografia daquele momento. A gente sabe que o clima é o momento de hoje, a cultura é aquilo que se estabelece na empresa a longo prazo. Então, como é que está o clima? Como é que está hoje? Como é que está o maior? Como é que está a cultura da empresa? Isso, então, a gente consegue sempre, é no hoje, é no que está acontecendo, é no agora. Não é nem no que já foi, nem no que já vai ser.
E outra coisa importante, 2/3 das pessoas que saem das empresas, elas saem em função dos gestores. Elas não saem porque a empresa não é legal, ou porque os benefícios não são adequados, ou porque o meu salário é mais baixo. Elas saem porque elas não conseguem entender que aquele gestor inspira elas. Aquele gestor não consegue passar os propósitos que a empresa tem. Então, é muito caro para a empresa essa conta de não investir nos seus gestores ou de ter gestores que não conseguem engajar a sua equipe no propósito da empresa. Por isso que a gente coloca da importância que tem em investir nos gestores, em capacitá-los, em fazer com que, de fato, eles sejam os porta-vozes dos propósitos da empresa. E o que tu espera que tenha sido levado dessa tua palestra aqui por todos esses gestores? Eu espero que, de fato, os gestores reflitam, né? Porque se para os meus funcionários a empresa é o que o gestor é para eles, como é que eu estou sendo como gestor? Né? Porque, às vezes, a gente troca de gestor e continua na mesma empresa e parece que tudo se transformou, parece que a empresa ficou melhor ou que a empresa ficou pior, porque eu estou com outro chefe. Então, como que eu, gestor, posso ser melhor? O que eu posso contribuir mais para a empresa que eu estou trabalhando? Esse é meu objetivo, assim, que as pessoas saiam daqui realmente cheio de minhoquinhas na cabeça, né, pensando, poxa vida, no que eu posso ser diferente, no que eu posso agregar mais valor para a empresa que eu estou, no que se um dia perguntarem para um funcionário que foi meu, quem que te inspira? Quem é aquele gestor que de fato fez diferença na tua vida? Que sejam esses gestores que estavam na nossa palestra hoje.